Graça e paz novamente, meus irmãos. Nós vamos mais uma vez nos voltar para o Evangelho de Marcos, no capítulo 7. Vamos encerrar o capítulo 7 que começamos na semana passada, na série expositiva em Marcos, cujo tema geral é Jesus, o servo de Deus, traz salvação, resgatando o perdido, ao oferecer a si mesmo em seu lugar. Marcos tem nos mostrado isso passo a passo nas últimas 15 mensagens, incluindo a de hoje, onde nós vamos caminhar do versículo 24 até o versículo 37. E se você não perdeu a mensagem da semana passada, que você fez muito bem, existe uma ligação clara entre o que vimos no começo do capítulo 7 para com o texto que vamos ver hoje. No começo, Jesus é mais uma vez repudiado pelos religiosos judeus. Eles acusam os seus discípulos de transgressão por comer sem lavar as mãos. Nós explicamos que isso não tinha absolutamente nada a ver com uma questão de higiene pessoal. Nada a ver. Apesar que, obviamente, é de ótima prática você lavar as mãos por higiene antes de comer. Mas, na verdade, não tinha nem a ver com a palavra de Deus, com uma norma da lei mosaica. Era, na verdade, uma mera tradição humana, perpetuada de forma oral, de geração em geração, e por causa desta tradição, os discípulos eram criticados com uma forma, obviamente, de atacar e chegar até a Jesus. Segundo essa tradição, eles se achavam mais justos do que aqueles que não a seguiam. Eles confiavam na sua própria justiça, seu procedimento, e pior, confiavam porque obedeciam a normas que eles mesmos criavam. Criaram as regras do jogo, que não tinha nada a ver, digamos assim, com o jogo de Deus, e assim se consideravam maiores do que os outros, em discordância e conflito com aquilo que Deus havia criado, isto é, a sua palavra. Agora, meus irmãos, Jesus viaja e vai deixar uma lição, obviamente, especialmente para os seus discípulos, porque os seus opositores ficam lá no território onde eles estavam, sobre o que deve ser feito com os chamados impuros, como os religiosos judeus encaravam aquelas pessoas que não seguiam as suas tradições. Jesus, em lugar de rechaçá-los, mostra que eles deveriam ser alcançados, especialmente porque não se escondiam atrás de uma falsa autojustiça. Como eu já falei várias vezes, meus irmãos, os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles não saíram aleatoriamente pegando partes da vida de Jesus e colocando ali nas páginas. Eles selecionaram material, eles escolheram o que usar e o que não usar. De fato, João, no final do seu evangelho, diz que se tudo que Jesus fez fosse escrito, nem todos os livros do mundo poderiam registrar. Eu acredito que isso seja até uma hipérbole, um exagero, mas que dá um entendimento, meus irmãos, de que foi selecionado material específico para cada evangelho, com o objetivo que cada evangelista tinha. Por isso, irmãos, que os dois eventos que nós vamos ver agora estão de propósito depois do embate que Jesus tem sobre o comer sem as mãos, sem lavar as mãos, ou seja, de forma impura, mostrando assim a religiosidade superficial dos dos fariseus e dos escribas, lá no começo do capítulo 7. A lição de hoje, meus irmãos, que vamos ver na palavra de Deus é a seguinte: o servo de Deus atende aos que dependem dele, sem a autojustiça religiosa. O servo de Deus atende aos que dependem dele, sem a autojustiça religiosa. Eu tenho certeza que no seu evangelismo você já encontrou a mais variada gama de pessoas. E é interessante, meus irmãos, que muitas vezes você encontra algumas pessoas que são uma parede, difícil de ser confrontado, difícil de se pregar o evangelho. Por quê? Porque eles estão muito satisfeitos com a sua postura, com a sua vida. Eles estão extremamente satisfeitos e seguros da sua vida. Eles se acham a proverbial última bolacha do pacote, última Coca-Cola do deserto, né? São aquelas pessoas que acham que se Deus os salvar, Deus fez um negócio da China.
E esses eram os fariseus e escribas daquela época. E hoje nós vamos ver, meus irmãos, duas pessoas que têm um comportamento completamente diferente. E são as pessoas que os escribas e fariseus consideravam impuros. Isso vai ter para nós lições preciosas no dia de hoje. Vamos ler então, meus irmãos, como nós sempre fazemos, a uma só voz, do versículo 24 até o versículo 37, o texto que vamos expor da palavra de Deus nessa noite. Marcos 7, de 24 a 37. Já abriu? Estamos juntos? Ok. Diz assim a palavra do Senhor, toda a igreja. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com o espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa desta resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa, encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a deixara. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e, com um profundo suspiro, disse-lhe: Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não o contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. O servo de Deus atende aos que dependem dele sem a autojustiça religiosa. No texto que nós temos à nossa frente, meus irmãos, nós estamos encontrando Jesus, como eu disse, fora do território judeu. Oficialmente estamos em território gentio. Jesus e os discípulos estão cerca de 60 a 100 quilômetros longe de Cafarnaum. Como nós falamos, o seu quartel-general, a sua área principal de atuação até agora no ministério messiânico. Então, depois de demonstrar na semana passada que não havia alimentos impuros, Jesus agora vai demonstrar que não há pessoas impuras, pelo menos não pelos motivos que os religiosos achavam. Na realidade, irmãos, somos todos impuros por causa do pecado, porém, ainda assim, Deus vai ao nosso encontro. São impurezas diferentes. A impureza do pecado, que é comum a todo ser humano, ela não impede, não deve impedir que nós cheguemos até aquela pessoa com o sabão de Deus, com a purificação de Deus, que é o sangue de Cristo, que nos purifica de todos os pecados. A impureza que os religiosos tratavam era completamente diferente. Era por meros atos e posturas ritualísticas, exteriores. Julgavam as pessoas pelo seu comportamento, julgavam as pessoas por aquilo que eles consideravam um procedimento certinho, jeitosinho, da maneira como eles encontravam ou achavam que as pessoas deviam se portar. E como nós falamos semana passada e agora na introdução, não era algo prescrito na palavra de Deus, mas sim na tradição verbal oral dos homens.
Contudo, é interessante, irmãos, nós notarmos que o objetivo primeiro de Jesus era, na verdade, se retirar de novo. Talvez retomar o que ele havia tentado no versículo 31 do capítulo 6, quando ele se retirou com os discípulos e não conseguiu ficar retirado. Mas aí nós lemos que havia muita gente indo e vindo, ao ponto que deles não terem tempo para comer. E lá Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Mas agora, de novo, a tentativa de Jesus não dá certo, porque as multidões, as pessoas vão atrás dele com as suas necessidades. Meus irmãos, isso não tem uma relação direta com a nossa lição, mas de novo, mostra para mim um princípio que deve gerar, ou gerir, melhor dizendo, a minha vida cristã. Quando morrer, eu descanso. Se há uma necessidade espiritual que eu posso servir, que eu posso atender, Deus atrás a minha ciência, Deus atrás ao meu conhecimento, para que eu possa servir, para que eu possa abençoar a vida daquele outro ser humano, meu próximo, às vezes até meu irmão em Cristo. Eu não posso olhar para aquela pessoa e dizer: não, hoje eu reservei para tirar um cochilo, hoje eu reservei para ter um tempo para mim. Eu não estou dizendo, meu irmão, que você não deve descansar, cuidar da sua saúde, ter a sua vida organizada. Mas perceba, Jesus sim descansava, inclusive no meio da tempestade, no meio do lago, né? Lembra lá? Mas quando havia uma necessidade humana, ele colocava os seus planos de retiro do lado para atender as pessoas. O Senhor Jesus, como sempre, um exemplo para nós. E o texto continua no versículo 25, que uma vez que a notícia se espalha, entra em cena uma mulher com uma grande luta na sua vida. Algo, meus irmãos, que eu já vi com meus próprios olhos algumas vezes. Uma pessoa, no caso a sua filha, possuída de demônio. E é claro, meus irmãos, que isso é algo desesperador. A ciência não resolve, dar remedinho e chá de camomila não adianta, e estava fora do seu poder ajudar a sua filha. E nós que somos pais e mães, sabemos que isso aí para ela, com certeza, era uma situação extremamente angustiante e que trazia para ela a necessidade de fazer alguma coisa. Marcos registra que antes de dizer qualquer coisa, essa mulher desesperada, angustiada, se lança aos pés de Senhor Jesus. Ela sabia quem ele era e principalmente sabia que ele provavelmente, como ele haveria, como ele chegaria, pelo fato de que ele era judeu e ela era gentia. Você lembra lá em João capítulo 4? Quando Jesus, à beira de um poço, vira para uma mulher e diz: mulher, dá-me de beber. E detalhe, a mulher com quem Jesus conversa em João capítulo 4, pelo menos, era meia judia, era mestiça, era samaritana. Esta mulher é Ciro-fenícia, ela é da região costeira, ali do Oriente Médio. Diz o texto que ela era grega, pelo sentido de que ela era gentia, mas ela era palestina. E ela sabia da maneira como Jesus a veria, como Jesus a encararia, sendo judia, sendo judeu, e ela sendo Ciro-fenícia, ou seja, uma gentia impura aos olhos dos judeus. Você se lembra que eu falei semana passada, irmãos, que se o judeu estivesse aqui comendo e apenas passasse o gentio e projetasse a sombra sobre a comida era jogada fora e era feita outra. Esse era, meus irmãos, a extensão do absurdo com que o judeu daquela época, eu não estou tecendo aqui nenhum comentário sobre qualquer pessoa judia de hoje, tá? Mas como a maneira como o judeu daquela época via aqueles que não eram judeus, os gentios, e os chamavam de cães gentios, e não era de maneira nenhuma um elogio essa expressão. Então, depois de se lançar aos pés de Jesus, agora ela implora para que expulsasse o demônio de sua filha. Humildade, irmãos, é como uma pedra preciosa. Às vezes ela pode parecer que tem um grande valor, mas às vezes pode ser que ela seja até falsa. Precisa ser avaliada em sua pureza de atitudes para que seja confirmada como verdadeira. E nós vemos isso muito nos dias de hoje. Começou a hora de almoçar com o pobre, abraçar o pobre, pegar o filho do pobre. É a época da eleição. Como são os humildes os candidatos nessa época, né? Mas quando você vai avaliar tal humildade, você vai ver, na verdade, que é mera fachada. Então, esta atitude de humildade precisa ser confrontada para ver se ela é verdadeira. E é claro, meus irmãos, que Jesus sabia tudo sobre a vida dessa mulher. Jesus conhecia até a última célula do seu corpo.
Mas ele vai agora ter um procedimento para que não seja apenas uma atitude exterior, mas que fique sempre provado às pessoas que andam com Jesus qual era a verdadeira atitude daquela mulher em particular e de todos que se aproximam de Jesus. Não é a postura exterior apenas, mas as atitudes interiores que comprovam a diferença entre um teatro de falsa modéstia e uma contrição em verdadeira humildade. Aqui mesmo no verso 26 encontramos a primeira dessas atitudes nesta mulher. Ela ora, ela clama, ela intercede pela sua filha. Irmãos, a oração é uma atitude de humildade verdadeira. Assim como a ausência da oração reflete arrogância e autossuficiência. A oração é uma atitude de humildade verdadeira. Assim como a ausência dela reflete arrogância e autossuficiência. Quando oramos, assumimos que nós não podemos, que nós não conseguimos, não temos força, sem a ajuda, a intervenção do Senhor. É a ideia, meus irmãos, de quando eu, por exemplo, tenho uma causa, e aquela causa está fora do meu poder de resolver alguma coisa, um problema, uma situação, não importa. E eu vou atrás de alguém que, por sua autoridade, possa resolver o meu problema. Eu estou fazendo isso porque, humildemente, eu reconheço eu não posso. Então, por favor, você pode me ajudar a ir lá e resolver? Você pode me ajudar e ver se a pessoa me atende? Você pode me ajudar e ver se ele resolve o meu problema? Então, quando nós oramos, irmãos, nós estamos reconhecendo para com o Senhor de que eu não posso. Assim como essa mulher chegou perto do Senhor Jesus, lançando-se aos seus pés, e ela faz um pedido, ela ora, ela clama, e aí a sua atitude de humildade começa a ser comprovada. A pedra preciosa, lembra? Acho que é de verdade, porque a humildade dela está sendo comprovada pela oração. Nosso Deus, quando reconhece que nós não temos forças, Ele nos quebranta, nos mostra a nossa fraqueza, mas ao mesmo tempo mostra a sua força, o seu poder, para agir além daquilo que está na nossa capacidade. Esse é a atitude, o resultado da atitude de oração. Esse é o primeiro lugar. Em segundo lugar, comprove-se de verdade a humildade dela, porque ela tem uma atitude, meus irmãos, que eu, na falta de outro termo, eu chamei de ela se prepara para o pior. E Jesus lança este pior, eu creio, para testar a fé dessa mulher e trazer para fora a fé dessa mulher. O que é esse se preparar para o pior? Como eu disse, ela sabia quem era Jesus. Ela sabia, meus irmãos, que inclusive ela não podia tocar em Jesus. Ela sabia que o judeu, quando um gentio lhe tocava, o judeu achava aquilo uma afronta. Mas essa mulher se agarra aos pés do Senhor. Aliás, parênteses aqui, que inveja. Jesus ia ter que ficar, sabe aquela coisa que a criança se agarra aos pés do pai e você anda pela sala com ele assim? Esse aqui sou eu agarrado na perna de Jesus. Ia ter que andar para tudo quanto é lado. Essa é a atitude, meus irmãos, de dependência, que ela não se importa com as convenções, ela não se importa com as tradições, ela não se importa com os preconceitos, ela se prepara para o pior, mas ela faz o que ela tem que fazer. E a resposta de Jesus foi condizente com o propósito pelo qual ele foi até aquela terra. E foi em um nível no qual a mulher podia entender. Qual foi a resposta de Jesus? Versículo 27. Diante do pedido dela, diz: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Meus irmãos, a maioria das pessoas que eu conheço diria assim: fica aí, eu vou me embora então atrás de uma pessoa que seja menos petulante, seja menos agressiva. Quando eu li esse texto, meus irmãos, eu lembrei de Naamã. Lembra dele quando ele foi procurar o homem de Deus? O homem de Deus sequer saiu de casa. Mandou o seu servo dizer a Naamã, que era um oficial dos sírios, importante, respeitado, e mandou que ele se banhasse no Jordão 7 vezes. Naamã ficou bravo.
E Naamã disse: eu achei que ele sairia, me receberia, invocaria o seu Deus, moveria a mão sobre a lepra, ele estava leproso, e me curaria. E Naamã ficou tão bravo, mas aí um dos seus ajudantes mais tranquilo falou: Senhor, se ele tivesse lhe pedido uma coisa difícil, mas eu só pedi que você se banhasse 7 vezes no Jordão. Porque Naamã, inclusive, tinha dito: não é o rio tal e tal, agora não lembro os nomes, lá da Síria, muito mais bonitos do que essa poça de lama aqui do Jordão? E é verdade, irmão, o Jordão não é um igarapézinho em alguns lugares, não é nem lá impressionante assim. O Rio Branco é muito mais largo que o Jordão, muito mais conteúdo, o volume de água. E aí ele ouve a palavra do seu servo, vai lá, se banha 1, 2, 3, 4, 5, 6, quando ele levanta pela 7ª vez, diz o texto bíblico, a sua pele estava limpa, pura, como de um bebê. Arrogância de quem é imbuído de poder. Mas graças a Deus, meus irmãos, essa mulher, ela sabia que do lado de lá vinha pedrada. Agora, meus irmãos, não entenda mal a palavra de Jesus. Ele faz isso, como eu disse, para provocar a fé dessa mulher, para comprovar a humildade dessa mulher. E fala isso, meus irmãos, para mostrar que ele sabia quem ele era, sabia quem ela era. E que ela era chamada pejorativamente de cã, ou, na pior palavra possível, uma cachorra gentia. Pesado, né? Perceba, meus irmãos, que essas tradições eram conhecidas por todos, essas opiniões eram conhecidas por todos. E essa enorme barreira, esse muro de pedra que separavam, estava claro naquela relação. Então ela se prepara para o pior, por aquilo que podia vir sobre ela. Conhecendo a cultura e a opinião dos judeus sobre os cães gentios, os impuros gentios, essa mulher assume o risco da humilhação e ela não se importa. Nem todas as lembranças das outras vezes que talvez ela tenha precisado algo de um judeu e não foi bem recebida, puderam impedi-la de ir em frente, ultrapassar o seu medo da barreira étnica, que parecia larga e grossa como uma parede de tijolos, e ainda assim se humilhar na presença daquele de quem ela precisava ser socorrida. Mas há uma terceira coisa, meus irmãos, que chama a atenção, que comprova a humildade dessa mulher no versículo 28, a resposta dela. Ela diz o seguinte: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. A sua tremenda atitude de humildade diante do Senhor. Ela usa a mesma metáfora que Jesus usou. Está disposta até a receber uma migalha daquilo que cai. Ela diz: Senhor, eu entendo que a sua prioridade são os seus, aqueles que andam com o Senhor. A sua prioridade é o seu povo. Mas atende essa cachorrinha aqui. Atende essa mulher indigna. Meus irmãos, é interessante que muitas vezes Deus responde a nossas orações de maneira que nós não gostamos. E nós não temos a mesma atitude de uma mulher cirofenícia. Nós nos rebelamos, nós reclamamos, nós murmuramos daquilo que é a resposta, a declaração, a determinação de Deus para com a minha causa. E essa mulher, por outro lado, tem uma atitude de extrema humildade. Reparemos, irmãos, que a resposta de Jesus no versículo 29, diante daquilo que a mulher afirmou, revela que humildade e fé andam juntas. Jesus declara que, por causa desta resposta, versículo 29, ela receberia aquilo pelo qual havia ido em busca do Senhor. Precisamos aprender que ousadia pode e deve andar junto com humildade. Ousadia, meus irmãos, no pregar, ousadia no se portar, ousadia no crer, no orar, anda com uma atitude de humildade e de dependência. Não levantamos os olhos na presença do Senhor. Por toda a Escritura, irmãos, encontramos homens que tiraram as sandálias dos pés, caíram como mortos na presença do Senhor, lançaram seu rosto em terra, disseram ao Senhor não serem dignos de desatar as sandálias dos seus pés. Homens que pediram, como Pedro, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. O que eu quero destacar aqui, meus irmãos, é que enquanto nós não reconhecermos a nossa pequenez diante do Senhor, nós vamos ter muita dificuldade. Primeiro,
em ter uma verdadeira vida de oração e dependência de Deus. E segundo, receber as respostas que Deus tem para nós quando elas não batem com aquilo que nós queremos para nós. O autor de Provérbios diz que os caminhos do Senhor são mais elevados que os nossos caminhos. Mas eu percebo, meus irmãos, que nós muitas vezes trocamos de lugar com Deus. Nós queremos ser os senhores e queremos que Ele seja o servo. Eu sei, meus irmãos, que na nossa fala e na maneira como nos portamos não é bem assim. Mas semana passada nós destacamos que essa era uma característica, inclusive, dos religiosos. Lembra disso? E Jesus definiu essa característica com 3 palavrinhas: mas vocês afirmam. A palavra de Deus diz assim, assim, assado, mas vocês afirmam. E eu quero voltar, meus irmãos, a dizer a mesma coisa. Se esta semana, meu querido irmão, minha irmã, Deus lhe trouxe através da palavra, na qual eu espero que você tenha gastado tempo todos os dias da sua semana, algo que confrontou a sua vida, meu irmão, se quebrante, se humilhe, se jogue aos pés do Senhor. Não resista à palavra que Deus traz. É por isso, meus irmãos, que com o passar do tempo, infelizmente, nós corremos o risco de cair naquilo que Jesus fala à igreja lá em Apocalipse: vocês deixaram o primeiro amor. Muita gente acha que primeiro amor é porque a pessoa antes louvava a Deus de forma esfuziante, né, fazia parabólica e tal. Agora ele é mais comedido. Na verdade, deixar o primeiro amor é aquela dedicação e obediência e submissão ao Senhor dos primeiros dias, em que quando nós nos convertemos, Deus vai confrontando as coisas mais óbvias da nossa vida, né? Aqueles pecados que estão tão claros como a maquiagem no rosto de uma das irmãs ou a camisa verde marcador de texto que eu posso usar. Está na cara. E aí eu me converto, Deus vai tratando logo, tirando aquilo, limpando ali o terreno. E aí o tempo vai passando, meus irmãos, e Deus começa a aprofundar o tratamento na minha vida. E começa a trabalhar aquilo que já está mais enraizado. Já viu limpar, como é que limpa terreno? Compra um terreno, tem um pequeno bosque lá, e aí você vai com um facão e vai tirando, né, aqueles matinhos, com a enxada, vai tirando a coisa básica. Isso aí, meu amigo, até eu faço. Mas aí finalmente você precisa cortar as árvores, aí você já não sabe mais fazer, contrata um cara que venha com a motosserra, e aí o especialista. E aí finalmente chega na hora de tirar os tocos. Essa é a fase, meus irmãos, onde o primeiro amor vai pela janela. Porque eu estou numa decisão: ou eu me desprendo dos pecados escravizadores da minha vida para agradar ao meu verdadeiro Senhor agora, ou eu me agarro a eles e continuo, meus irmãos, rechaçando aquilo que a palavra de Deus me diz, me portando como os religiosos do começo do nosso capítulo. Mas vocês afirmam. Olha o contraste desta mulher. O nosso texto termina, meus irmãos, em que Jesus vira para ela dizendo: olha, por esta resposta, por causa dela, a sua filha já está bem. O demônio já saiu dela, você já pode ir. E diz o versículo 30, ela foi para casa, encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a deixara. Ela não só recebeu a resposta de Deus, meus irmãos, mas ela confiou no que Jesus estava dizendo ali para ela. E seguiu o seu caminho, chegou na sua casa e encontrou aquilo que ela desejava. Isso é seguir a palavra do Senhor como bula de remédio. Ele diz, e eu faço exatamente aquilo que ele diz. Meus irmãos, eu e você, nós juntos, precisamos buscar o nosso Deus desta maneira. Domingo após domingo nós chegamos e ouvimos a palavra de Deus sendo exposta. Todo dia você é desafiado, principalmente, a ter um tempo pessoal, particular com o Senhor. Talvez durante a semana você tenha, inclusive, separado tempo para ouvir boas pregações, ler bons livros. Meus irmãos, tudo isso eu nunca direi nesta igreja que você deve parar. Porque quando nós estivermos no tribunal de Cristo, você nunca vai ouvir do Senhor: meu filho, você estudou demais a minha palavra. Essa é a série de coisas que você nunca vai ouvir no tribunal de Cristo. Mas uma coisa que certamente nós vamos ouvir é: diante de tudo que você estudou, teve muita coisa que você não praticou.
Teve muita coisa que você não atendeu, que você não se portou com humildade, assim como esta mulher. E eu quero pedir perdão aos irmãos que eu fui tão entusiasmado no texto que eu esqueci de dar o primeiro ponto, não é verdade? A humildade de quem se vê indigno recebe a benevolência do Senhor. A humildade de quem se vê indigno recebe a benevolência do Senhor. É isso que nós vemos na vida dessa mulher. É isso, meus amados, que eu espero que o Senhor veja nas nossas vidas. O texto continua. E em segundo lugar, ato contínuo você já pode anotar também. A prontidão em crer, mesmo em meio a impossibilidades, contrasta com os privilégios de quem deveria crer. A prontidão em crer, mesmo em meio a impossibilidades, contrasta com os privilégios de quem deveria crer. Jesus agora, meus irmãos, associado ao primeiro exemplo da mulher sirofenícia e agora a este homem, ele está dando uma mensagem, um tapa, né, de luva de pelica naqueles que tinham todos os privilégios, tinham a lei do Antigo Testamento e ainda assim não criam na mensagem do Messias. O texto continua. E nós vamos ver agora, meus irmãos, na vida de Jesus, que ele continua agora e saindo da região de Tiro e Sidom, ele chega a uma região chamada de Decápolis, ou seja, uma palavra latina que significa 10 cidades. Era uma região, um certo conglomerado em que as cidades estavam tão próximas que tomaram um nome para toda a região, o nome de Decápolis, e ainda em território gentil. E ali chega, meus irmãos, um homem surdo, e por causa da sua surdez, ele tinha dificuldade em falar. Algumas traduções vão dizer que ele era gago, mas não há uma certeza no original de que realmente gagueira fosse o seu problema. É mais provável que, porque ele não escutava, a sua fala era limitada, porque ele não pôde desenvolver direito. Jesus segue então, meus irmãos, no versículo 31 e 32, trazem esse homem para que ele impusesse as mãos e pudesse curá-lo. Chega no versículo 33, Jesus separa esse homem à parte. E nós lemos então que Jesus faz todo um procedimento, mas não é de maneira nenhuma um ritual mágico, um passe de mágica que ele vai fazer aqui. É apenas Jesus se comunicando com o surdo. Como é que ele faz? Primeiro, diz o texto que ele toca os dedos no ouvido do surdo. Ele está sinalizando a sua surdez. Depois diz o texto que em seguida ele cuspiu e tocou a língua daquele homem. Ele está sinalizando o fato dele ser mudo, da dificuldade que ele tem de falar. E então, voltando-se para os céus, ele sinaliza para Deus, ele diz a palavra aramaica efatá. Abra-se, é mais do que abra-se, é escancara-se, abra-se totalmente, efatá. Meus irmãos, o que Jesus faz aqui não é um ritual, não é nada para ser copiado. Pastor, quando a gente tiver que orar por um surdo, tem que ser assim? Não. Jesus estava se comunicando com ele. Jesus estava mostrando para ele o que ele iria fazer e por quem ele iria fazer. Jesus estava comunicando no limite que aquele homem tinha, na impossibilidade que ele tinha, para ele poder compreender. Perceba, meus irmãos, que o Evangelho é tão simples que ele pode alcançar a criança e o ancião. Ele pode alcançar o analfabeto e o pós-doc, o doutor. O Evangelho ele não é complicado demais que a pessoa simples não entenda. E ele não é simples demais que possa ser desprezado pelo doutor. O Evangelho, a mensagem do reino está ao alcance de todas as pessoas. Agora, cada pessoa tem a sua própria impossibilidade. Pode ser social, pode ser religiosa. No caso desse homem, era uma debilidade física. Só que, meus irmãos, apesar da sua impossibilidade, ele tem uma prontidão em crer. Agora vamos fazer o contraste. Os opositores de Jesus enxergavam perfeitamente, ouviam perfeitamente, falavam perfeitamente. Mais do que isso, eram judeus e conheciam toda a lei. Conheciam as profecias a respeito do Messias,
mais o seu coração estava endurecido. E quantas vezes eu já vi isso, irmãos? Aqueles que deveriam ser mais abertos para a palavra de Deus são fechados. E aqueles que às vezes não têm conhecimento nenhum, por causa da obra do Evangelho, da obra do Espírito Santo, são alcançados e o coração deles se abre. Efatá, para o Evangelho e para a mensagem. O resultado, versículo 35 e 36, fala por si mesmo. Ele passou a ouvir e a falar perfeitamente. Um homem cheio de limitações, desprovido de condições de ouvir as pregações do Messias, sem saber dos muitos milagres que ele estava operando, mas que confiou em uma fé simples e não podia mais agora parar de falar do que tinha acontecido. O Senhor pede a ele e aos demais que não propaguem o que ele havia feito, mas eles começam a falar. Ele tinha tão poucos recursos, mas agora ele devolve, proclamando o que o Messias tinha feito por ele. Eu me lembrei, meus irmãos, quando estava falando aqui do missionário Joaquim que esteve aqui. Lembra dele? Que chegou aqui e narrou que ele se converteu. E quando ele se converteu, ele tinha já um grande conhecimento teológico. Foi isso que ele falou? O que ele conhecia, irmãos? Um único versículo bíblico. Quando ele se converteu, ele conhecia um único versículo bíblico. Aí ele se viu muito incapaz de poder servir a Deus. Aí ele foi fazer um seminário. Foi isso, irmãos? Quem estava aqui aquele dia, lembra do que ele falou? Ele se converteu, sabia um único versículo. No dia seguinte, ele procurou o seu povo, procurou a sua família. E com aquele único versículo, ele foi pregar o Evangelho. Tinha tão pouco, mas transformou, multiplicou em muito. Que diferença, meus irmãos, dos líderes religiosos. Aliás, que diferenças muitas vezes de mim, de nós, que temos tanto. Mas o Senhor tem feito tantas coisas na nossa vida, mas o nosso entendimento, a nossa mente não abre diante disso. Enquanto isso, na Judéia, lá atrás, onde Jesus havia deixado entre os seus, a oposição crescente a Jesus era um grande contraste com aquilo que a gente encara hoje em Tiro, Sidom e em Decápolis. O último versículo do nosso texto, irmãos, versículo 37, é fundamental. Parece que é só um arremate, mas não é não. Sem ele, esses dois milagres seriam apenas mais dois, na lista do currículo de autoridade e poder espirituais que o Messias vem demonstrando. Mas perceba o que ele diz no versículo 37. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia, olha só, ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Meus irmãos, deixa eu repetir o texto. Ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Nós estamos falando de um povo gentil. Um povo que não conhecia a palavra de Deus no Antigo Testamento. Está me acompanhando? E meus irmãos, eu não sei como eles citam exatamente o Antigo Testamento. Eles citam Isaías capítulo 35, versículo 5. Vamos dar uma olhada no contexto? Isaías 35, versículo 3. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. Esse é um texto, meus irmãos, de profecia messiânica, 700 e tantos anos antes de Cristo. O Messias já era anunciado por Isaías, chamado profeta messiânico. Aí ele diz, fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos animais de coração, sejam fortes, não temam, seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Então, versículo 5, se abrirão os olhos dos cegos e se destamparão os ouvidos dos surdos. Os gentios, creio eu, pela providência de Deus, estão citando a profecia do Messias. Você sabe por que Marcos registra isso, meus irmãos? Para mostrar mais uma vez que religiosidade e autojustiça exterior não servem de nada. Eles conheciam lá na Judéia o Antigo Testamento de cor. Para ser escriba, para ser fariseu, você não tinha só que ser entendido da Bíblia, não. Você tinha que conhecer o Antigo Testamento, a Torá, de cor. Mas contra eles foi o que Jesus falou, que nós lemos na semana passada. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Texto também de Isaías. Você acha que é coincidência? Jesus repreende os fariseus e escribas com o texto de Isaías. Quando chega no final do capítulo, gentios que não conheciam a palavra de Deus,
glorificam ao Senhor, glorificam ao Messias, citando, sem saber, um texto também de Isaías. Esse é o versículo 5. Olha como o texto continua. Então, os coxos saltarão como servo, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. A areia abrasadora se tornará um lago, a terra seca, fonte borbulhante. Nos antros onde havia chacais, crescerão a relva, o junco e o papiro. Versículo 8. E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Agora eu vou chegar onde eu queria. Os impuros não passarão por ele. Se virá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Quem são os impuros aqui, meus irmãos? São os escribas e fariseus, que se recusaram a se dobrar aos pés do Messias. Mas por ele passará a mulher cirofenícia, o ex-cego e o mudo, eu e você, que nos dobrarmos aos pés do Messias. Que vale uma dor a serviço? Que vale, meus irmãos, a arrogância? De que vale, meus irmãos, nós sermos confrontados pela palavra e não nos dobrarmos? De que vale Deus falar conosco e nós resistirmos ao nosso próprio Deus? Nós vimos, meus irmãos, em pessoas desprovidas de tanta coisa hoje, de tanto recurso espiritual, uma atitude que deve nos confrontar, porque nós percebemos e aprendemos que o servo de Deus atende aos que dependem dele sem a autojustiça religiosa. Mas eu ainda queria destacar 4 lições, meus irmãos, na mensagem de hoje. Em primeiro lugar, é a minha humildade e não a minha autojustiça que atrai o Salvador. Minha dependência, não a minha autoconfiança que o agrada. Você é chamado, meus irmãos, para ser sim confiante. Você é chamado para andar de uma forma ousada, de uma forma segura, seguro do que você crê, seguro de quem você é em Cristo Jesus, porém, ao mesmo tempo, andar em humildade. É interessante, meus irmãos, porque a humildade bíblica, ela não é aquela carinha de coitadinho, sabe? Aquela coisinha, tá, não. A humildade bíblica é algo, meus irmãos, paradoxal. Porque ao mesmo tempo que você está cheio de confiança, essa confiança é exterior a você. Da mesma maneira, meus irmãos, que você está firme, ereto, de olhos elevados, você sabe que você só está assim porque tem alguém lhe sustentando atrás. Isso gera humildade no seu coração e é isso que atrai o nosso Deus, como atraiu o Senhor aquela mulher. Segunda lição que me chama a atenção para terminar é: minha oração deve ser uma evidência da minha humildade e da minha dependência. A qualidade da minha vida de oração expressa minha dependência ou não de Deus. E aí eu pergunto, meus irmãos, será que nós temos sido, como indivíduos, como família e como igreja, dependentes de Deus, humildes? Será que nós temos reconhecido? Nós queremos que a campanha de missões seja um sucesso. Daqui a alguns dias nós temos a nossa 3ª conferência. Nós queremos que o Senhor nos atenda e nos mostrar onde devemos comprar e construir o nosso prédio. E diga-se de passagem, precisamos dele que nos dê os recursos, porque nós não os temos. Precisamos disso, precisamos daquilo. Aí eu pergunto, comunidade Batista Videira, nós temos nos lançado aos pés do Senhor? Quantas vezes esta semana você orou pela sua igreja? Quantas vezes esta semana você orou com a sua igreja? Perceba, meus irmãos, que mesmo que nós fizéssemos uma conferência sobre oração, é provável que nós sairíamos daqui ainda com mais perguntas do que nós tínhamos antes. A oração é um mistério. Por que um Deus soberano, um Deus que decreta e determina a sua vontade, precisa que eu ore? E eu vou dizer aos irmãos, eu não tenho todas as respostas,
Mas eu já aprendi há muito tempo que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então ele ordena que nós oremos. E de alguma maneira, meus irmãos, que apenas na eternidade nós vamos entender, Deus coordena, encaixa as nossas orações com a sua vontade soberana. E eu não sei explicar. Eu não sei fazer para você aqui um desenho, um PowerPoint para dizer, olha, assim funciona. Mas uma coisa eu sei, Deus é soberano, mas os meus joelhos não podem parar de se dobrar. Uma coisa não contradiz a outra na palavra de Deus. Uma coisa está em concordância com a outra. Será que você tem tentado, meu irmão, bater nas portas sem a mão da oração? Será que nós temos tentado, meus irmãos, avançar como igreja sem a mão da oração? O que será que Deus pensa da nossa igreja neste ponto? Eu quero lembrar que em abril nós fomos no primeiro domingo confrontados com uma mensagem sobre oração. Nosso pregador convidado para a conferência teológica passada pregou sobre a oração em Marcos. Não sabia ele que nós começaríamos a exposição em Marcos. 1 mês e meio a 2 meses depois, chegou o mesmo texto e eu preguei de novo sobre a oração. Passado isso, algum tempo atrás, nós lembramos de novo sobre a oração. E hoje nós estamos sendo lembrados de novo sobre a oração. Como eu não trabalho, meus irmãos, em coincidências, eu creio, meus irmãos, que Deus está falando algo claro para a nossa igreja. Novamente, como indivíduos, como famílias, como igreja. E eu quero dizer aos irmãos, eu preciso me arrepender em essas 3 áreas. E você? Terceira lição. O reconhecimento da minha indignidade evita uma indignação que me causará mais perda do que benefício. Vou repetir. O reconhecimento da minha indignidade evita uma indignação que me causará mais perda do que benefício. Quando eu reconheço, meus irmãos, que eu me aproximo de Deus como servo e Ele como Senhor, eu reconheço a minha indignidade. Se por um acaso a resposta de Deus é um redundante não, eu não tenho espaço para indignação. Porque eu já cheguei ali, de fato, sem sequer poder estar ali, a não ser pelo sangue de Jesus. Mas o Senhor me recebe. Como eu falei numa oração agora há pouco, meus irmãos, eu chego na sala do trono e eu estou em casa. Porque o autor de Hebreus diz que Ele nos abriu um novo e vivo caminho, isto é, pelo seu sangue. E eu não chego ali dizendo assim, posso entrar? Não quero incomodar? Eu estou em casa, você está em casa. Nós estamos na presença do Rei, na presença do Pai, e nós somos queridos, somos aceitos. Porém, eu me lembro que eu sou indigno. E eu só estou ali por causa dos méritos de Cristo. Aí, se Deus responde sim, glória a Deus, mas se Deus responde não ao meu pleito, não há espaço para indignação, porque eu já cheguei ali com a atitude certa, como essa mulher. Eu já cheguei ali no lucro, por poder pelo menos estar na presença do meu Deus. E assim não há espaço para indignação, para murmuração. Quarta e última lição, mesmo que o papel de convencimento do pecado seja exclusivo do Espírito Santo, cabe a mim ser o melhor comunicador do Evangelho que eu puder. Inclusive, me adaptando às necessidades das pessoas, sem comprometer a pureza da mensagem do Evangelho. Foi isso que Jesus fez. Jesus, como pôde, se comunicou com aquele surdo, para mostrar a ele que a surdez dele e o fato dele ser mudo não iria impedir que os céus o atendessem. Quantas vezes, meus irmãos, nós não temos a mesma tolerância? Essa semana eu conversava com uma pessoa, um cliente, uma pessoa estudada. E eu já estava meio apavorado com as coisas que ele estava falando, com os conceitos que ele estava falando. Basicamente ele disse que se uma cultura quiser fazer o que ela quiser, é problema daquela cultura, nós não devemos nos meter. E à medida que a cultura do Brasil vai se deteriorando como for, por lei, por costume, é o que o povo quer. Às vezes nem é, mas é decidido e é assim que tem que ir. E eu conversava com ele falando assim, eu não creio assim.
Eu não creio que qualquer verdade ou qualquer decisão é correta. Existe uma verdade, a verdade é o Senhor, é Deus. O pai dele, inclusive, é um crente batista. Eu falei, olha, você deveria ouvir mais do seu pai. A um ponto eu falei isso. Tamanha frustração. Mas eu tentei, meus irmãos, segurar ao máximo a minha frustração. Eu estou tratando com uma pessoa, naquele caso, estudada, não é um ignorante. Uma pessoa que completou a sua carreira militar e depois fez outra faculdade e hoje trabalha em outra profissão. É uma pessoa preparada. E eu fui me adaptando para que eu pudesse manter a pureza da mensagem, a clareza da mensagem, mas eu pudesse conseguir atingir, no meu melhor, o entendimento e o coração daquele homem. Eu não sei onde nós chegamos, eu espero ter o round 2, o 3, o 4, quantos forem necessários. Mas eu quero tirar isso aqui, meus irmãos, para o nosso texto, para mostrar, querido, que nós precisamos, se você assim está, descer do nosso pedestal e compreender a situação de vida das pessoas, a cosmovisão das pessoas. E compreender, meu querido, que elas não têm a mesma história, o mesmo conhecimento, as mesmas percepções que você tem. Inclusive, às vezes, o crente evangeliza em evangeliquez. A criatura que você está falando nunca pisou numa igreja, mas tem que compreender aquilo que você está falando em evangeliquez. E nós temos como, por exemplo, tão famoso, né? Você tem que aceitar Jesus. A pessoa diz, eu já aceitei. E às vezes fica até ofendida, porque você usa algo que não comunica na prática absolutamente coisa alguma. Uma vez que nós estamos num país com 90 e tantos % de pessoas que não são ateus. Então, na mente delas, todos já aceitaram Jesus. E nós precisamos, meus irmãos, a semelhança de Jesus, mesmo compreendendo que o papel do convencimento é do Espírito Santo, nos adaptarmos à realidade, à cosmovisão, à necessidade das pessoas. Jesus era um mestre disso. Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? João capítulo 3. É necessário nascer de novo. Jesus pega para Nicodemos, o mestre da lei, e cita parte do texto de Ezequiel, a promessa da nova aliança. Nicodemos não entende. E Jesus diz, mas tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? Próximo capítulo, citei essa noite. Era necessário passar por Sicar. Ele envia os discípulos para longe para comprar comida. E aí chega uma mulher a pleno meio-dia, sol de Roraima, para fugir do comentário. Jesus se vira para ela e diz, mulher, dá-me de beber. Ele entra, meus irmãos, no universo da pessoa. Como tu, sendo judeu, fala comigo, sou samaritana. Ele diz, mulher, se tu soubesses quem te fala, tu lhe pedirias, e ele lhe daria da água viva. Senhor, tu não tens de onde tirar, és tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu este poço? E ela começa a jogar em cima de Jesus, desculpa em cima de desculpa, religiosa, política, racial. E finalmente ela entrega os pontos. Eu sei que um dia o Messias virá, e ele nos falará todas as coisas. Jesus vira para ela e diz, eu sou ele, eu que falo contigo. Essa mulher, meus irmãos, era uma pecadora, como toda pessoa é. Jesus, com muita sutileza, mostra a ela a realidade espiritual de pecadora da vida dela, mas ele a ama, ele entra na vida dela. Ele não está num pedestal messiânico pregando para aquela mulher lá embaixo. Ele vai até ela. E assim Jesus vai fazendo, meus irmãos, em cada encontro que ele tem. E sabe, querido, alguém fez a mesma coisa com você, comigo. Você e eu podemos nem ter percebido, mas alguém fez isso, alguém desceu, como nós fazemos com uma criança. Alguém dobrou o joelho e ficou, olho no olho. Eu não estou falando que você é uma pessoa elevada, mais importante do que qualquer outra pessoa. Porém, nas coisas espirituais, você precisa compreender que as pessoas não têm a mesma compreensão que você.
As pessoas estão surdas e com dificuldade de falar. E elas precisam compreender o que você está querendo dizer quando você coloca o dedo nos seus ouvidos, na ponta da língua. E quando você diz, Efatá. O servo de Deus atende aos que dependem dele, sem a autojustiça religiosa. Que nós sejamos, meus irmãos, as pessoas que estão prontas, como o Senhor Jesus, a atender as pessoas. Atender aqueles que estão sendo já trabalhados por Deus, assim como eu e você fomos durante toda a nossa história antes do Senhor. Estamos prontos a olhar além dos sorrisos, dos carros bonitos, das casas, do tudo bem, e compreender que ali está uma pessoa sem Deus e sem salvação e que precisa da mensagem do Evangelho. Oremos. Senhor Deus, perdoa-nos, ó Pai, que nós temos muitas vezes nos comportado com tamanha independência de Ti e arrogância. Perdoa-nos, ó Deus, porque mais uma vez o Teu Filho é um exemplo de doação. Doa do seu tempo, doa dos seus dons, doa da sua mensagem. Faz-nos, ó Deus, instrumentos nas Tuas mãos também. Faz-nos, ó Deus, capazes de ajudar os surdos, os mudos, os cegos espiritualmente. De ajudar, ó Deus, aqueles que precisam ouvir da mensagem e sermos instrumento nas mãos do Altíssimo. Muito obrigado, ó Deus, porque tudo que nós precisamos para a vida e para a piedade, tudo que nós precisamos para sermos capacitados a isto que estamos orando, o Senhor já dispõe a cada um de nós através do Teu Santo Espírito, através da Tua Palavra. Agora, dispõe os nossos pés, dispõe as nossas mãos, dispõe o nosso coração, para podermos obedecer aquilo que o Senhor deseja. É o que nós oramos nesta noite, humildemente inclinados diante da Tua Palavra. Em o nome de Jesus. Amém e amém.